Pessoal, agora continuando, a gente vai falar sobre a equação da parábola quando o vértice está fora da origem. Algumas considerações importantes aqui. Agora, diferente que a gente tem um vértice, olha só, nosso vértice ele não está mais na origem do plano cartesiano. Ele está no meio aqui do plano e a gente vai ter que fazer algumas considerações para conseguir chegar na equaçãozinha da reta. Bacana? Então, primeira coisa, vamos lá. Aqui, ó, eu coloquei, temos a coordenada x, no caso da origem, né, e o y da origem, que é bem aqui no vértice. Bacana. Eu tenho a coordenada do ponto P, que é a coordenada x e y, coloquei aqui. E eu chamei essa distância aqui de x' e y', e vocês já vão entender por que eu chamei essa distânciazinha aqui. Que eu preciso dessa distância para estar brincando com algumas coisas. Considerando os eixos x' e y', a equação da parábola, a gente viu na nossa aula anterior, que é x² igual a 4y quando a concavidade está para cima, quando a concavidade está para baixo, x² menos 4py, né? Contudo, eu sei que essa distânciazinha aqui, olha só que legal, essa distânciazinha aqui, ela é x menos x0, né? O maior menos o menor. Da mesma forma que eu sei que essa distânciazinha aqui, ó, y menos y0. Bacana até aí. Por que você está fazendo isso, Viana? Porque eu preciso achar uma relação do ponto P com a origem. Aí eu estou pegando essa distânciazinha aqui e essa distânciazinha aqui. Perceba que eu consigo achar uma relação do ponto P com a origem e aqui do y do ponto P também com a origem lá no vértice. Bacana? Aí eu peguei esse x menos x0 e esse y e y0 e substituí na equação. E aí eu chego na equação da parábola quando o vértice não está na origem. Eu não coloquei aqui, mas vocês já podem ficar na cabeça assim, pô, Viana, mas quando a parábola está virada para baixo, como é que fica? Já nessa situação, há uma inversão. O y menos y0 vai vir aqui para essa posição e o x menos x0 vai trocar de posição. Ou seja, a gente vai ter essa situação aqui. Eu já vou deixar logo aqui para a gente também ficar com o y menos y0 ao quadrado vai ser igual a 4p x menos x0. Bacana? Então, quando a parábola está para baixo, a gente, diferente do que a gente tinha lá na aula anterior, não há uma troca de sinal simplesmente. Aqui não, a gente vai ter uma troca de posição. Deixa eu só ver se vocês estão olhando, estão conseguindo ver. Tá bacana, tá show de bola. E aí eu trouxe aqui outra situação. Ó. Veja o que acontece quando a gente desenvolve essa equação. Eu vou para trabalhar primeiro com essa aqui. Olha só, peguei o x0, desenvolvi, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E fiz aqui, né, a distributiva. Multipliquei 4py e dividi a equação toda por 4p. Para que você está fazendo isso? Pura manipulação algébrica, tá? Para a gente chegar a algumas conclusões aqui. Quando eu faço a divisão, peguei ó, 1x² dividido por 4p. Aqui, quando eu divido por 4p, esse 2 vai cortar com esse 4. Dividido por 4p, ó, vai cortar. E aí eu chego nessa equaçãozinha aqui de baixo. Muito parecida com aquela relação onde eu achei o A. 1 dividido por 4px², x0, que é o x do vértice, dividido por 2p. E eu tenho x0 ao quadrado, que é a coordenada x0 do vértice, né? Dividido por 4p. E olha só que legal. Se a gente pegar e chamar cada termozinho desse de uma letra, ó, 1 sobre 4p, b, x0 dividido por 2p. Lembrando, o que é esse 2p, né? É a distância do foco, né? Até, no caso, é a distância focal até o vértice. Distância focal até o vértice vale p. E lembrando que do vértice também ao plano cartesiano, no caso aqui é o eixo x, também vale p. Então, a distância da distância focal até a coordenada, né? Até o eixo x, isso vai valer 2p. Show de bola? Só para a gente lembrar, né? Porque eu estou falando P aqui, vocês precisam estar entendendo o que eu estou comentando. Então eu peguei cada termo desse, isolei, e a gente chama, se a gente chamar cada um de A, B e C, a gente chega na lei da função quadrática, né, pessoal? E isso aí é bem interessante como a geometria analítica conversa com a situação de função. Para vocês começarem a trazer esse conhecimento que vocês trouxeram lá de função quadrática para a nossa geometria analítica, que faz muito sentido. Legal? Vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar principalmente essa situação. Essa questãozinha que parece simples, mas tem muita técnica envolvida. Olha esse exemplo 2. Determina as coordenadas do vértice, a coordenada do foco e a equação diretriz
Legal, né? E a equação da diretriz da parábola de equação y² menos 4y menos 8x mais 28. Aqui eu vou falar de algumas fórmulas que eu não comentei na aula teórica, que são fórmulas muito importantes para você matar algumas coisinhas aqui desse problema. Primeira técnica que eu vou ter que falar aqui com vocês é sobre recompletamento de quadrados. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, toda vez que a gente pegar uma questãozinha como essa, a gente começa a isolar o x do y e ver o que sobra. Então vamos começar fazendo isso. Eu vou pegar tudo que tem y e vou manter de um lado, tudo que tem x do outro lado. E vai ficar assim, ó, y² menos 4y, bacana? E vai ser igual esse 8 aqui, que está menos 8x, quando ele for para o outro lado, ele vai mais 8x. Então, eu vou colocar mais 8x, mais 28, vai menos 28. E aí a gente trava aqui, né, nessa situação. E a gente precisa tentar encontrar um padrão para que essa equação fique próxima da equação da nossa parábola, né? Que ou é x² menos ou mais 4py, né? Ou se ela estiver fora da origem, a gente vai ter aquele y menos y0² é igual a 4p, x menos x0². Legal? Bacana. Tá, ela está mais próxima dessa... Eu olho assim, lógico, né? Isso é um pouco de experiência, mas eu já olho e já vejo que ela está mais próxima como se não estivesse o vértice dela na origem. Porém, para a gente descobrir isso, a gente tem que pensar assim, ó. Olhando para essas duas equações. Concorda comigo que dependendo do número que eu for somar, eu vou ter que fazer isso dos dois lados da equação. Para simplificar, lembra que quando a gente multiplica por menos 1, a gente faz isso dos dois lados da equação, para que a gente simplifique. Nesse caso aqui, a gente vai ter que somar, completar com um quadrado perfeito, que a gente chama de recompletamento de quadrado. E aí eu olho para esse aqui, ó, para esse y² menos 4y, eu sei que se eu somar um determinado número aqui, isso aqui pode, mais alguma coisa, pode virar um produto notável. Isso aqui dificilmente vira um produto notável. Olha só o que acontece. Olha só o que acontece se eu somar 4 nessa equação. Vou somar 4 dos dois lados. Vendo por que você está escolhendo 4? Eu já explico por quê. Olha só. Menos 4y mais 4 vai ser igual. Lembrando que por ser uma igualdade, a gente tem que fazer isso dos dois lados. Bacana? Percebam, somei 4 aqui, somei 4 aqui. Só que quando eu somo 4 aqui, ó, isso aqui se transforma num quê? Num produto notável. Ó, quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado segundo. Esse aqui é um produto notável do tipo y menos 2 ao quadrado. Percebo que eu consegui somar um quadrado perfeito, de forma que eu transformei isso aqui num produto notável. Mas você alterou a equação, vendo? Não alterei, porque eu fiz isso dos dois lados. A gente pode manipular algebricamente a equação de forma que a gente transforme isso aqui nisso aqui. Bacana? E essa técnica se chama recompletamento de quadrados. Fazendo aqui o outro lado da equação, se a gente parar para olhar aqui, ó, menos 28 mais 4 dá quanto? Menos 24, não é isso? Então eu vou ter 8x menos 24. Dá para colocar o 8 em evidência, né? Porque eu sei que 24 é múltiplo de 8. Então eu vou ter y menos 2 ao quadrado vai ser igual a 8 que multiplica x menos 3. Olha que legal, hein? Percebam que agora eu consegui transformar essa equação numa equação onde a gente consegue perceber que o eixo não está na origem e que, olhando já assim, só do jeito que está, eu consigo entender que ele representa uma parábola com eixo simetria paralelo ao eixo x. Como assim, Viana? Olha só. Se eu escrever aqui, ó, y menos y0 ao quadrado vai ser igual a 4p x menos x0. Essa aqui é a equação da parábola quando ela não está com o centro na origem e quando o eixo de simetria está paralelo com o y. Ok? Opa, desculpa, paralelo ao eixo x, né? Ao eixo de simetria está paralelo ao eixo x. A diretriz que vai estar paralelo ao y.
Percebam que, por que eu consigo entender que isso aqui está acontecendo nesse problema? Porque eu observo aqui, ó, y menos 2, x menos 3. E percebam que esse número aqui é um número múltiplo de 4. Sendo assim, eu posso chegar na seguinte conclusão. Olhando para essa equação e para essa, eu chego à conclusão que o meu vértice, que é o x0, y0, né? Vou colocar aqui. O coordenada do vértice é o x0 e o y0. Qual vai ser a coordenada desse vértice? Olhando para a equação, eu sei que os pontos, né, 3 em x e 2 em y determinam as minhas coordenadas do vértice, que são exatamente esse aqui e esse aqui, que representam aqui, ó, as duas coordenadas do vértice. O foco, tem um bizuzinho para achar o foco, a fórmula do foco. Isso aqui é muito importante, tá? O x do foco vai ser x0 mais p, e o y do foco vai ser igual ao y0. Sendo assim, o foco vai ser... Quanto vale p, pessoal? Eu sei que 4 vezes alguma coisa tem que dar 8. Eu sei que então p vale 2. Então, x0 mais p vai ser quanto? Quanto x0? 3. O parâmetro 2. 3 mais 2, 5. Quanto vale y0? Vale 2. Então, o foco é a coordenada 5, 2. E tem um outro e último bizu muito importante, que é para achar a equação da diretriz, que vai ser x, né? Vai ser igual a x0 menos p. Bacana? E nesse caso, x0 menos p, quanto vale x0? X0 vale 3. Quanto vale p? 2. Então, portanto, a equação da diretriz vai ser x igual a 1. Pessoal, essa questãozinha aqui parece simples, mas envolve muitos conceitos. Primeiro, recompletamento de quadrados, quando a gente soma, né, um quadrado de cada lado de forma... Isso é muito comum nessa área de cônicas, tá? Essa situação de recompletamento de quadrado é muito comum a gente utilizar essa técnica, particularmente aqui quando a gente vai falando de cônicas. Então, se acostumem. Muitos exercícios saem dessa forma aqui. A gente precisa manipular para que chegue num produto notável e chegue próximo da equação daquela cônica. Bacana? Percebam que eu consegui chegar nesse modelo de equação que chegou bem próximo desse. Percebi que eu tenho as minhas coordenadas do vértice aqui, né? Nosso V, que é a coordenada 3 e 2, né? 3 em x, 2 em y. Achei o meu foco é x0 mais p e y0, que chegam a coordenada 5 e 2. Como x0 vale 3 e o nosso parâmetro vale 2, como você sabe, vendo que o parâmetro é 2? 4 vezes p, tem que dar 8. Então, p só pode valer 2. Aqui, ó, 4p tem que ser igual a 8. Então, 2 vezes 4, 8. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 mais 2, 5. E o y0 a gente já tinha, né? Que era 2. E a equação da diretriz, que é x menos x0 menos p, a gente vai ter o x0, que vale quanto? 3. Quanto vale o p? 2, né? Que é 4p igual a 8. Então, 3 menos 2, 1. Beleza, pessoal? Vamos continuar com os exercícios aqui. Pessoal, pensa numa questão top. Pensa numa questão top, essa aqui, que dá para trabalhar muitos conceitos numa questão bem simples. Vamos olhar agora só para essa equação aqui. Ele dá a parábola da equação e pede isso aqui tudo para a gente. Mas eu quero só olhar para cá. Você olha a equação y² menos 20x. Você tem que olhar, depois de passar dessa parte de parábola, você tem que olhar para essa equação aqui e tirar várias conclusões. Várias. Primeiro, para onde está virada a parábola só olhando essa equação? Você tem que entender que a parábola está virada para a esquerda. A esquerda. Como é que você sabe, Viana? Primeiro, olha aqui, ó. É o y que está em evidência. Tá? Y em função de x. Y em função de x. Temos um sinal negativo. Esses sinais vão dando indicação de como está o comportamento dessa parábola. Tem uma outra dica que eu te dou que fica bem interessante para você reparar, que é assim, eu faço assim, ó, S, beleza? E D. Para que é? S de simetria e D de diretriz.
Ah, para que você quer que eu faça isso, Viana? Olha só, eu preciso que você entenda aqui, ó. D e S. Sempre assim, ó, você vai colocar D e S. D em cima do número, da variável que está isolada e S em cima do X. D e S. Para quê? O D vai representar a diretriz e o S a simetria. Ou seja, a diretriz está paralelo a Y e a simetria é no eixo X. Ou seja, diretriz está paralelo a Y e a simetria está no eixo X. Para que você está falando isso, Viana? Olha isso aqui, ó. Vou desenhar mais ou menos aqui para a gente começar a brincar com algumas coisinhas. Como eu falei, ela está virada para a esquerda. Lembrando que quando tem um Y aqui na frente, é esquerda ou direita. Como o sinal está negativo e o X negativo, ele é na esquerda. Então a gente vai ter uma parábola desse tipo aqui. Vou botar aqui mais ou menos. Deixa eu só ajeitar aqui minha parábola. Ok, ficou mais ou menos, mas tá bom. Vou colocar aqui meu eixo Y, meu eixo X e eu preciso traçar a minha diretriz. Viana, como é que você sabe disso tudo só olhando para essa equação? Olha aqui, ó. De novo, tá? De novo. A diretriz vai estar paralelo ao eixo Y e o eixo de simetria vai estar no eixo X. É o que eu preciso. É o que eu preciso. E sabendo disso, você consegue reparar nessa equação aqui, ó, que ela, na origem, ela é, vou colocar aqui em cima, y² é igual a menos 4px. Essa é a equação original. Então eu sei que menos 4px é igual a menos 20x. O que eu posso fazer aqui? Ó? Corto x com x, corto menos 4 com 20. Sobra o que para mim? P igual a 5. Opa, achei o valor do P. E a gente sabe que essa coordenada do foco aqui, ó, eu vou marcar aqui, esse foco, ele tem que ser do tipo menos P e 0. Lembra que ele está no ponto dentro do lado negativo do x, né? Aqui a gente tem o nosso y, aqui a gente tem um x. Todos os valores daqui do centro para cá são negativos, do centro para cá positivos. Então ela vai ser menos p e x. Vendo como é que você sabe que ela é menos p e x? Porque aqui, ó, o outro ponto, que é o ponto da diretriz, vou colocar ele aqui, ele é o ponto, vai ser o quê? P, não é isso? E 0. Ele vai ser o simétrico. Aqui, no caso, então, vai ser menos 5 e 0. E aqui vai ser o 5 e 0. De forma que a medida daqui até aqui vale P, a medida daqui até aqui vale P. A gente está confirmando, né, todas as teorias que a gente fez. Se eu sei que isso aqui vale 5, né? Logo, qual é a equação dessa reta aqui da diretriz? Eu já sei que x vai ser igual a 5. A gente achou a equação da diretriz. A coordenada do foco, por definição, vai ser menos 5 e 0. E qual vai ser no caso, o esboço do gráfico, ele já está praticamente fechado aqui. Lembrando que esse ponto aqui, pessoal, é um ponto 0, 0, né? É o ponto da origem do nosso plano cartesiano. É bom frisar que a nossa parábola está na origem. A ideia dessa questão de eu ter colocado ela aqui para vocês é para a gente conseguir olhar para essa equação já de cara e tirar várias conclusões. Percebam que antes de fazer qualquer conta, eu já consegui desenhar e esboçar o gráfico só olhando para a equação. Bacana? Vamos continuar aqui fazendo mais uma questão. Pessoal, se liga nessa questão aqui. Determine a equação da parábola cujo eixo de simetria é vertical e passa por esses pontos aqui. A menos 3 e 5, B 0 e 4 e C 2 e 0. Tá. Se o eixo de simetria ele é vertical, então a fórmula, né, a forma da equação da parábola vai ser do tipo y igual a x² mais bx mais c. Isso aqui, primeira coisa que a gente tem que chegar nessa conclusãozinha. Como A, B e C, eles pertencem à parábola, eu posso substituir os valores de x e y na equação. E vamos ver o que acontece. Quando eu substituo o valor de A, que é o valor menos 3 e 5, eu vou ter a seguinte situação.
Botando o ar aqui, eu vou ter menos 3 ao quadrado, vai dar 9A. Não é isso? Menos 3B, né? Mais C igual a 5. Show de bola? Essa é a nossa primeira equação. Quando eu substituo B, que eu vou colocar o ponto 0 e 4, olha o que acontece. É 0 em x, né? E 4 em y. Então, quando eu coloco 0 nesse ponto aqui, vai dar 0. 0 vezes A, 0. 0 vezes B, 0. Logo, eu chego à conclusão que y vai ser... Opa, y não. C vai ser igual a 4. Lembrando que aqui eu vou colocar o 4 no valor de y, né? Bem aqui. Aqui vai ser 0, 0. Então, praticamente, eles vão ser cortados. Só ficou C igual a 4. Isso ajuda bastante a gente, que a gente já pode substituir aqui também. Legal? Vamos continuar. Quando a gente continua, que a gente tem o ponto C2 e 0, a gente vai substituir na equação e vai chegar na seguinte conclusão. 2 ao quadrado vai chegar em 4A mais 2B menos 4, né, que eu já sei que o C vale menos 4, igual a 0. Então, eu vou ter 4A mais 2B igual a 4. Posso fazer o quê? Dividir essa equação toda por 2. Vamos simplificar. Eu vou ter 2A mais B igual a 2. Cheguei numa equação legal aqui, hein? Vou deixar ela até guardadinha aqui, quietinha. Porque, olha só, quando eu trabalho essa equação aqui agora, eu vou fazer a mesma forma. Vamos trabalhar ela e substituindo o valor de C por 4. Olha o que eu chego. 9A menos 3B menos 4 igual a 5. Então, eu vou ter 9A menos 3B igual, esse menos 4 vai para o outro lado, vai dar 9. O que eu faço? Divido a equação toda por 3. Quando eu divido, eu vou ter 3A menos B igual a 3. Logo, agora eu tenho um sisteminha, né? Eu tenho um sisteminha aqui, ó, de duas equações. Bem tranquilo de fazer, ó. Então, eu já vou colocar eles aqui, ó. 2A mais B igual a 2. Vou ter 3A menos B igual a 3. O que eu posso fazer aqui? Vou fazer adição, né? Logo de cara, ó, vai cortar. Eu vou ter 5A igual a 5. Logo, A só pode valer 1. Se o A vale 1, e eu sei que 2A mais B é igual a 2, então eu sei que 2 mais B, né, porque eu já vou colocar 2 vezes 1, 2, é igual a 2. Logo, B é igual a 0. Opa! B é igual a 0, A é igual a 1. E eu sei que o C vale menos 4. Se a equação é do tipo y igual a x² mais bx mais c, basta agora substituir os valores. Quanto vale o a? Vale 1, então permanece o x². O b vale 0, x vezes 0, 0. E o c vale 4, em que a equação vai ser igual a x² mais 4 como resposta, pessoal. Bem tranquilo, bem legal, né? Cair num sisteminha, mas a gente consegue chegar na resposta. Tamo junto.